A pessoa pode ser bonita, a pessoa pode ser rica, a pessoa pode ser tudo, mas se ela não tiver uma alma, um coração que foi ministrado, um coração bondoso, um coração perdoador, um coração que não é invejoso, se ela não tiver um coração apto a liberar perdão, se ela não tiver um coração que se alegra no sucesso do outro, se ela não tiver um coração disposto a servir a Deus e ser entregue, não adianta a pessoa jejuar, não adianta a pessoa orar, não adianta a pessoa ler e reler a Bíblia de cima e embaixo, porque eu conheço gente que sabe decor uma boa parte da Bíblia, que sabe, estudou teologia sistemática, dogmática, história da igreja, estudou línguas, estudou filosofia, estudou muita coisa, mas sabe o que acontece? Toda vez que ela vai romper o conhecimento, choca-se com um coração despreparado para o sucesso. A alma da gente revela se seremos felizes em tudo. Diga comigo, tudo que faremos. Se a sua alma e seu coração não for curado, você pode ter uma mulher curadíssima, seu casamento vai ser inferno. Se seu coração não for curado, você pode ter filhos maravilhosos, mas eles vão se tornar um pouco da doença de alma que você tem. Se você se dispor a viver a visão, ganhar vidas, consolidar, discipular, enviar, se seu coração for um coração doente, acredite, você vai gerar um exército de pessoas doentes. O que atraiu Deus quando olhou, e veja, é engraçado, porque esse texto é muito dito e repetido dentro da própria igreja, por pessoas que geralmente são as mais doentes de todas, porque elas dizem esse texto no contexto errado, elas dizem assim: não, todo mundo fala mal de mim, todo mundo diz que estão contra mim, mas eu não ligo porque as pessoas pensam que Deus conhece o meu coração. É assim, não é? Estou falando verdade. Toda pessoa que ela é enferma de alma, ela usa esse versículo como um escudo de uma enfermidade da alma. E ninguém prospera com uma alma doente. Coloque isso no seu coração para sempre, porque toda vez que nós tivemos que ter atitudes maduras, tivemos que ter atitudes responsáveis, tivemos que atitude lidar com difamações, com inveja, porque eu quero dizer para você, todos vocês estão aqui hoje, discípulos dessa igreja, que vieram aqui para ouvir uma palavra, eu quero dizer um negócio que eu sei que Deus está falando com vocês. Quando vocês reclamarem de um discípulo, de um líder, de um amigo, de um patrão, de um funcionário, de uma pessoa que está no seu colo, está te perseguindo, eu quero dizer para você, glorifique a Deus, porque essa pessoa está tratando o seu caráter. Nós precisamos de encrencas para poder nos livrar da encrenca que está aqui dentro. Quanto mais pessoas problemáticas do nosso lado, queridos, a gente for sábio, tiver um coração puro, nós vamos ser edificados. Nós vamos ter controle do espírito para lidar com aqueles que são diferentes, daqueles que difamam só pelo ato de difamar, daqueles que criticam simplesmente porque gostam de criticar. Essas pessoas, elas não podem ser jogadas fora. Traz elas para perto, porque nós vamos provar que nós somos de Cristo de verdade. E nós vamos trabalhar com todo tipo de pessoa. Quero dizer para vocês que eu tenho hoje, sei lá quantos anos de ministério, 8 anos de pastorado, e esse tempo de ministério, eu posso dizer para vocês que eu cresci muito com pessoas que vinham contra mim. Eu tive que aprender desde o começo do meu ministério, as pessoas olharem para mim e dizer assim: nossa, como você é jovem. Eu falei: legal. Ou se não, justificarem os meus erros pela minha juventude, ou querer desqualificar o meu sucesso, tudo aquilo que Deus me deu, me entregou pela juventude, alguma coisa desse tipo. Eu já tive quantas vezes pessoas assim: não, ele é jovem, né? Ele fala isso porque ele é jovem. Quero dizer para você que Deus escolheu Davi como jovem. E todos os senhores sábios tiveram que perder sua autoridade, porque quem se levantou para defender Israel, livrar Israel dos filisteus, não era nenhuma pessoa que batia no peito e dizia: eu sou. Eu aprendi, queridos, na minha vida de ministério, que se eu não tivesse uma alma curada, capaz de lidar com aquilo que as pessoas diziam de mim, e falavam de mim,
e se levantavam para falar e brigar, se eu não tivesse uma alma perdoadora que amasse essas pessoas e sempre expressasse o meu amor por elas, eu nunca prosperaria, eu nunca cresceria, o ministério nunca seria capaz de vencer, eu nunca teria paz na minha família, eu nunca teria consistência ministerial, porque quando um líder, ele pode até ganhar vidas, ele pode até trazer gente para a célula, ele pode trazer até gente para a igreja, e por um certo momento a igreja até inchar, mas ninguém consolida uma igreja de sucesso se não tiver uma alma curada. Ninguém consolida uma geração de filhos espirituais se não tiver uma alma curada. Ninguém faz nada, e eu quero dizer bem claro para vocês, o texto aqui que nós estamos acabando de dizer, conta só o texto para mim rapidinho, 1 Samuel 16, 7, quando Samuel chegou e olhou para aquela situação, e viu Eliabe bonito, forte, disse, é esse? Deus fala, não é. Ele diz assim, não atentes para a sua aparência, não olhe para eles, você não está entendendo, o meu chamado não é por fora, o meu chamado eu vou usar e vou tirar da mediocridade, não aquelas pessoas que têm aparência bonita, têm um currículo famoso, têm um sobrenome importante, têm dinheiro na conta bancária, eu vou usar quem tem beleza de dentro, eu vou tirar da mediocridade aqueles que eu passar o meu olho dentro, tiver o tesouro dele é dentro, vocês não vão cumprir esse ano. Ele fala, o homem vê o exterior, você Samuel, meu profeta, você olha para ele e vê por fora, e fala, que homem bonito, esse é o rei. Eu digo, porém, o Senhor, eu vejo o coração. O que traz o sucesso para as nossas vidas, ou pelo menos a permanência do sucesso conosco, porque tem gente que aparece como meteoritos incandescentes no céu, nossa, que cara próspero, puf, morreu. Nossa, que líder ungido, que líder maravilhoso. Está ficando estranho, acabou. O que consolida a nossa conquista é saúde de alma. O que consolida casas saudáveis é alma curada. O que faz maridos serem convertidos às suas esposas, esposas convertidas aos seus maridos, é alma curada. O que faz com que a gente crie filhos saudáveis, é pais saudáveis, e não existe outro caminho para sair da mediocridade, enquanto nós tivermos um coração capaz de ser sarado por Deus. Deus não escolheu o bonitão, o fortão, ou o preferido do papai. Deus escolheu o que tinha melhor coração. Era a pessoa da sua, diga para assim, o seu coração é a chave para atrair o Senhor. Amém, queridos? Quem crê nisso, aplauda o Senhor Jesus. Samuel 16, 12, 13 diz, então mandou chamá-lo e fez entrar, Davi. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência? Também não precisa ser feio para ser usado por Deus, né? Olha para mim. Sabia que ia provocar vocês. Sabia que ia provocar, tá? E aí a Bíblia diz, levanta-te e unge, pois este ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tudo começou na vida de Davi pelo coração. Diga comigo, coração. Tudo começou quando Deus olhou e disse assim, eu não vejo por fora, eu vejo por dentro. Dentro dele tem algo que me atrai. Querido, você já imaginou que o que tem dentro de você pode atrair ou rechaçar Deus? Vocês entendem como isso é sério? Tem pessoas que elas não sabem porque elas não prosperam no reino de Deus, não prosperam porque o coração delas é doente. Por que Deus usou aquela pessoa novinha na igreja e nunca me usou? Porque às vezes, queridos, aquela árvore do nosso coração, ela é seca, estonicada, sem fruto algum. A nossa alma é doente. E hoje Deus quer startar a sua vida, descortinar os seus olhos
para que você tenha em mente duas coisas. Primeiro, que você precisa ter uma alma curada. Segundo, se você quer salvar, restaurar, motivar, empurrar, fazer com que pessoas sejam prósperas no ministério delas, líderes que sejam levantados junto com você, você precisa fazer o quê? Trabalhar constantemente, insistentemente a cura da alma dessas pessoas. Chega de ciúmes. Nós temos que estabelecer um princípio hoje. Eu sei que esse hoje é um culto profético de Deus, um dia que Deus separou aqui nesse lugar. Por quê? Porque nós temos que parar de perder tempo com doenças de nossa alma. Para com ciúmes, com inveja, com crises, bobas, com nossa raiva, nossa falta de perdão. Eu decidi na minha vida, eu decidi atrair a presença de Deus no meu coração. Por isso todos os dias eu oro. Eu estava num congresso ontem, e tem uma música do Gilmar de Brito que fala assim, o que eu vou te oferecer, né, por todos os teus benefícios. Eu comecei a chorar, falei assim, Senhor, o que eu posso te oferecer por todos os teus benefícios? Estava eu, um menino de 31 anos, o mais novo da equipe de 12 do apóstolo Fábio. Fui dos únicos 12 que subiu no culto para falar alguma coisa. Eu e minha pastora Carla. Uma equipe linda que estava lá fazendo muita festa. Parecia aqueles jogos que vem o time da Argentina para cá e tem 10 mil torcedores lá no São Paulo, Corinthians, Palmeiras, tem 300 argentinos, 300 argentinos com mais barulho que todos os outros juntos. E aí eles... Teve uma hora que o apóstolo falou assim, olha essa tuba, pensa só um pouquinho, olha essa tuba aí. E eu pude ver isso se materializando no meu coração. Eu falei assim, Senhor, obrigado, sabe? Comecei a chorar. Aliás, só chorei esse congresso. Aí, uma das coisas que eu mais, assim, peço a Deus que Deus mantenha e conserve no meu coração é que, assim, eu não sou chorão na minha vida. Na minha vida, não. As pessoas já tiveram atendimento comigo, sabem? Elas vão lá, chegam lá no atendimento, que morreu, briguei, matei, né, fui estuprado, enfim. Eu não choro. Dificilmente, assim, eu me emociono com isso, assim. Não porque eu não sou insensível, mas é que eu estou firme no processo de restauração. Mas toda vez que começa um momento de engrandecer Deus, que eu vou orar, aí eu pareço um bebezão chorando diante de Deus, porque eu me derramo mesmo. E eu fico feliz, porque isso a Bíblia diz que perto está o Senhor, aquele que está no coração quebrado. Eu quero ter esse coração para sempre. Eu disse para o Senhor, Senhor, trata o meu coração. E essa foi a minha oração nesse congresso. Limpa meu coração de tudo que tem que ser mudado. Faz o meu coração um coração maduro para suportar todos os teus projetos. E que eu ande em sabedoria para que não caia, não desvie nem para a direita nem para a esquerda daquilo que o Senhor tem para mim. Essa é a oração que nós temos que fazer. Oração que diz assim, veja bem, Davi foi o que foi porque ele atraiu a presença de Deus. Como ele atraiu a presença de Deus? Com um super sacrifício? Uma oferta poderosa de Deus? Ele foi lá, ou ele disse assim, agora eu vou me matar? Não, ele disse assim, a Bíblia diz que Deus se aproximou dele porque ele via o coração. Se você reparou nesse texto, onde está grifado em vermelho, em amarelo, diz, levanta-te e unge, Deus disse, pois este é ele. Aí diz, tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus, os mesmos irmãos que desprezavam Davi. Sabe o que isso nos ensina? Que se nós tivermos um coração curado, presta atenção, que isso é uma palavra para você, seremos honrados de maneira incalculável diante de todos que nos menosprezam. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, quando eu fui para o seminário,